Outra era que ele não ficasse mais tão machucado e tão cansado, e enfim, que ele continuasse acreditando que aquilo era uma aventura, que aquilo era uma viagem, né? E lidar com o medo, né? Lidar com o nosso próprio medo e o medo que havia em todo lugar, em todos os momentos, em todas as pessoas, por exemplo, nesse próprio delegado. Oi lá, como vai? Tudo bem. Dá bom dia pro moço, Mariana. Bom dia. Eu queria pedir pro senhor, encarecidamente, pro senhor confirmar lá em São Paulo as nossas identidades e ver que tá tudo certo conosco. Eu não tenho como voltar, não tenho dinheiro pra voltar pra São Paulo daqui, meu senhor. Eu não posso, só com visto, não tenho como fazer nada. Eu sei, mas o senhor tem família, o senhor tem compaixão. Eu não posso fazer nada. A gente tem uma viagem muito longa, eu preciso, minha família tá toda me esperando, meu senhor. Por gentileza, eu não tenho como fazer nada. Por gentileza. Eu sentia que a minha insistência terminaria por nos denunciar e não conseguia vislumbrar de onde poderia vir nossa salvação. Eu não sabia mais o que fazer, nem o que dizer para o Daniel. Estava muito, muito cansada. Mas em nenhum momento duvidei de que conseguiríamos atravessar. No 10º dia, o delegado não estava. Sentei para esperar, nem sei o quê. Senti a presença de um homem alto que nunca tinha visto antes. Ele se aproximou de mim, falou sem se apresentar. Qual é o seu hotel, moça? Hotel do Livramento. Então vai pra lá, pega suas coisas e fique na porta. Eu vou levar você e o menino pro outro lado. Em alguns minutos estávamos dentro de uma caminhonete que atravessou a cidade e uma ponte pequena sobre um rio que corria no fundo. Passamos o posto da fronteira, ele fez um sinal com a mão, o policial respondeu da mesma forma, sem olhar. Não se preocupe com nada, pega o primeiro avião, boa sorte. Não lembro do rosto nem da voz daquele homem. Na verdade, é como se eu não o tivesse visto nem ouvido naqueles minutos em que, contra todas as normas de segurança e com a mais absoluta tranquilidade, aceitei que um estranho nos conduzisse e nos salvasse. Então nós pegamos o avião ali do outro lado da fronteira, já em solo argentino, e chegamos a Buenos Aires. E de Buenos Aires fomos a Mendoza. Em Mendoza descobrimos que não podíamos passar de novo. Agora, porque a gente não tinha o visto de entrada na Argentina. O funcionário argentino me disse que não ia me deixar passar de jeito nenhum, inclusive porque depois do governo de Allende, um monte de comunistas passavam por ali, que iam cortar o pescoço dele se ele me deixasse passar. Então eu decidi voltar a Buenos Aires para buscar o visto. Voltar a Buenos Aires parecia um absurdo, mas eu não arriscaria nada naquela fronteira tão vigiada. Daniel me olhava, perguntava quando chegaríamos. Estava tão cansado quanto eu. Já tínhamos vindo tão longe, cruzado tantos obstáculos, ganhado ajuda de onde menos esperávamos. Pensando nisso, tentava encontrar coragem. Então chegamos a Buenos Aires e eu fui direto à imigrações. Não sabia exatamente o que fazer, nem o que dizer.
frontera los funcionarios argentinos no tiemblan nada. Usted es brasileña, pero habla muy bien el español. ¿Dónde aprendió? No te preocupes, yo voy a dar el visa. En la ciudad donde ustedes entraron, nadie sabe cómo trabajar. Tome su visa. Bienvenida a Argentina. Gracias. Em 1966, fui eleito como presidente do Diretório Estudantil com a chapa União. Ganhamos a eleição com a expressiva maioria dos alunos. A partir daí, começamos a construir aquilo que acreditávamos. Construímos uma cooperativa de livros que vendia livros baratos para os alunos com 30% de desconto. Passamos o filme Os Companheiros, de Mário Monicelli. Por causa desse filme, fui condenado a 6 meses de prisão no primeiro processo político que moveram contra mim. Fora isso, agitávamos politicamente. Construímos um mural que condenava a guerra do Vietnã e instruía os alunos a lerem notícias dos jornais, as quais colocávamos no mural. Fizemos um jornal chamado Equipe e por causa desse jornal, eu creio que foi um dos fatores da minha expulsão do colégio. O reitor da época, professor José Guerra, me chamou à sua sala e disse que para publicar os artigos no jornal, ele teria que dar o visto. Então ele disse: professor Guerra, mas isso é censura, isso só acontece em países comunistas. O senhor diz que nós somos comunistas, mas o senhor adota uma postura que existe de censura nos países do leste europeu. Somos contra. O mural, a mesma coisa. O professor Guerra queria abonar todos os recortezinhos de jornal que fixávamos no mural. Fomos contra e sempre seremos contra porque prezávamos pela liberdade. Em 1968, quando retornava do curso de Madureza, vinha eu numa Kombi, que eu era proprietário, contornei aqui e ia entrando na garagem. Na hora que eu subi aqui, eu vi que algumas pessoas corriam em direção ao meu carro. Senti que era o pessoal do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Peguei aqui, subi, passei em frente ao Palácio da Liberdade e os carros da polícia atrás de mim e uns carros clandestinos da polícia. Pulei do carro, deixei a chave da ignição e saí correndo no meio do mato. Subi mais um pouquinho, tinha uma senhora andando na rua e eu lhe falei: minha senhora, eu sou líder estudantil, estou sendo perseguido, me deram opção de tiro, me ajude. Ela falou: não, fica tranquilo, moço, vamos lá em casa, vamos tomar um café. Me levou para sua casa. Dormi na casa dela, de manhã me acordou, me deu o café, falou: pode ir embora tranquilo que eu já olhei toda a região, não tem ninguém da polícia. E eu saí tranquilamente, entrei dentro da faculdade de filosofia, fui ao diretório e comuniquei a todo mundo que eu estava vivo. Foi um grande espanto, porque já se comentava que eu tinha sido assassinado. Após uma tentativa de prisão e um atentado à bala, tive que me preocupar com a minha segurança. Mantive-me escondido em Belo Horizonte e, na primeira oportunidade, peguei o ônibus da meia-noite para o Rio de Janeiro. Como meu grupo, a POLOP, Política Operária, não tinha como me abrigar, fui morar com uma tia no bairro de Santa Teresa por um bom tempo. 125 é aqui, o casarão da minha tia. Gente, impressionante. Me lembro de 68, chegando aqui, tocando a campainha. Minha função na organização foi de procurar aparelhos, apartamentos, casas,
onde esconder companheiros perseguidos em outros estados. A organização política na qual eu militava, Colina, Comandos de Libertação Nacional, junto com MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário, da qual fazia parte o capitão Lamarck, planejou uma ação de grande envergadura aqui no Rio de Janeiro. Necessitávamos de 3 carros. Nós já tínhamos um carro expropriado, que era o que se dizia, tínhamos sido tomados, estava na garagem, e estávamos então expropriando um novo carro. Uma viatura policial veio na contramão e nos fechou. O companheiro Fausto Machado Freire abriu a porta do passageiro, pulou e saiu com a arma na mão. E eu pulei do lado do passageiro e na hora que eu pulei, minha arma escapuliu, caindo no meio do congestionamento. Saímos correndo em direção ao viaduto de triagem. Já havia corrido cerca de 300 metros quando se aproximava o fim do viaduto. Acreditava que estava em liberdade. De repente, apareceu um PM dizendo: para ou senão você cai. Eu parei. Não era necessário cair, era impossível. Eu queria viver. Fui preso, levado para o DOPS, na Rua da Relação. Fui torturado a noite toda e depois julgado num ratão, que era uma solitária. Com a chegada do Nelson Rockefeller ao Brasil, que era secretário do Tesouro americano, o DOPS decidiu esvaziar todas as dependências e levar os presos para a Ilha Grande. Fiquei cerca de 30 dias na Ilha Grande. Em junho de 1970, me encontrava preso na penitenciária de Linhares, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um companheiro de cela que se chamava Délio Fantini, que foi barbaramente torturado em Minas Gerais, começou a gritar às 5 horas da manhã que ele tinha escutado o sequestro do embaixador alemão e tinha sido feita uma lista de 40 prisioneiros políticos. Entre eles, ele começou a gritar: o macarrão da Santa Casa está no meio. Isso era o apelido que eu tinha na prisão. No outro dia, fomos levados num avião de pequeno porte, um monimotor, até o Rio de Janeiro, no Galeão. E ali encontramos os outros 33 presos políticos, totalizando 40 presos políticos. Foi tirada uma foto dos 40 sem as algemas, que era uma exigência do grupo que sequestrou o embaixador alemão. Fomos levados até a pista e colocados no avião comercial da Varig, que nos levou até Alger, capital da Argélia, em 15 de junho de 1970. Ficamos cerca de 1 mês e meio em Alger, capital da Argélia, e fomos convidados pelo governo cubano para participar do 26 de julho, que é o Dia Nacional de Cuba, que é a tomada do quartel de Moncada. Fiquei em Havana cerca de 1 ano e meio. Saí de Cuba em 1972 com passaporte falso e me dirigi a Santiago, no Chile. Então, no dia seguinte, nós acordamos no Chile, né? No mesmo dia que eu cheguei, eu entrei no primeiro hotelzinho que eu encontrei e dormi, assim, talvez o melhor sono da minha vida, porque realmente a gente havia chegado, né? A gente havia vencido aquela etapa do perigo, do pavor, do medo, né? Da morte. E aí se tratava de reconstruir. Conheci Marco. E nós então começamos a viver e a organizar as coisas. Temos alguns móveis na casa. Assim, começar tudo de novo. Era aqui, Daniel, olha só. Os tijolinhos. Eu acho que era aqui. Ó o Marco. Opa! E aí? Tudo bom? Ei, Marco, tudo bom? Gente, olha os tijolinhos, só pode ser. Tá vendo? Muito idêntico, se não for,
Eu Agora- acho que era aqui mesmo. Está diferente, mas é o mesmo lugar. 40 anos, né? Muda muita coisa. No dia do golpe, eu estava aqui em casa e tinha um radinho de pilha e começaram a circular aviões aqui Aham. da aeronáutica chilena e eu escutei barulho de bomba. Aí eu falei, gente, o que será que está acontecendo? Achei que era um atentado, alguma coisa. E aí a rádio chilena começou a noticiar que o Palácio de La Moneda estava sendo bombardeado. Bombardeado. As pessoas correndo, se escondendo, né? Gente procurando saber, enfim, um clima daqueles, né? Eu lembro das bombas, do jato, né? Porque o jato o é jato aquele coisa passava, que você fazia ouve voo em qualquer rasante, lugar. E o rádio, né? Porque todo mundo, na verdade, estava ligado na rádio, porque na Naquela televisão... época o radinho de pilha era muito era popular, tudo. todo mundo tinha, né? Exatamente. Foi um E dia depois terrível. começaram a divulgar na rádio para os vizinhos denunciarem os estrangeiros que moravam, que haviam muitos uruguaios, tupamaros, argentinos, brasileiros. E aí começou a se instaurar um certo Uma caça às bruxas. insegurança É, também, um né? clima Aqui na de- cidade, de- né? Perseguição mesmo. É, e Perseguição. nosso receio era que algum vizinho nos denunciasse, porque como existia uma grande campanha contra os estrangeiros, né? É. Inclusive falava-se na televisão, no rádio, Exato. denuncie o estrangeiro que mora ao seu lado. Então Aham. a gente tinha que demonstrar tranquilidade acima de tudo. O que me lembro do Chile é sentir, mesmo com 7 anos de idade, que ali era um ponto de chegada e não mais um ponto de partida. O que mais gostava de fazer era ir ao zoológico. Quando veio o golpe, veio o toque de recolher e as mortes. As pessoas eram assassinadas nas ruas, no Estádio Nacional e no rio Mapocho, que muitas vezes se recusava a carregar os mortos, formando uma margem de cadáveres. Disso, eu me lembro como se fosse hoje. Soubemos depois que os felinos do zoológico eram alimentados com pessoas. Considerando a violência daquela ditadura, tudo é possível, até mesmo isso. Quando veio o golpe, um golpe violentíssimo, banhado de sangue, e a única coisa que a gente pôde fazer foi realmente juntar as nossas coisas, as nossas poucas coisas, e fugir outra vez, né? Só que agora era uma fuga, não era mais uma fuga clandestina.